Olá, gente! E a semana de vocês, como foi? Mais tranquila, né? A gente como tentando se adaptar nessas novidades da nossa vida, mas vamos seguindo, né? Vamos para a nossa aula de Ciência das Religiões de hoje. Nós vamos seguir o mesmo conceito que a gente vem vendo na semana passada, que é sobre mudança de rotina, certo? E na dessa semana nós vamos ter um texto intitulado de Procura-se Paz, Autonomia Emocional e Competências Sociais. É um texto que fala a respeito de uma mudança que está havendo num certo bairro. Eles acostumaram na sua vida cotidiana e de uma hora para outra vai chegar a instalação de um resort de luxo. E isso tem um certo impacto, porque eles vai mudar totalmente a vida e a rotina desse pessoal, dessa comunidade. Então, assim, muitos impasses acontecem, começa a gerar dúvidas, será que vai ser bom, será que vai ser ruim, será que vai trazer algum benefício para a nossa população, será que vai trazer malefícios? Então, assim, porque normalmente as mudanças, ela tem esses dois lados. Uma mudança repentina, ela pode trazer coisas boas, mas pode trazer coisas ruins também. Então, assim, é uma coisa que não dá para se programar, que pode acontecer qualquer um dos dois ou até os dois, né? E assim, no texto, ele fala também da questão de que a empresa do resort está querendo comprar o terreno da casa dele, dos pais, e eles não querem vender porque eles já têm aquele apego emocional ao lugar que eles vivem, né? Que isso é normal, a gente ter esse apego. Quando a gente mora num certo lugar, a gente se adapta àquele lugar, àquela casa, àquela rua, àquela vizinhança. Então, assim, a gente se acostuma tanto com aquelas pessoas, aquele jeito de viver, que chegar e mudar muitas vezes não é fácil. Então, assim, eles têm aquela opinião de não querer mudar, mas aí existe a questão financeira, a empresa está oferecendo um valor e eles têm tentado a mudar pela questão do valor que está sendo ofertado. Aí é onde entram os segundas e terceiras pessoas dando opinião que eles devem vender e devem pensar no dinheiro. Aí vem um amigo que fala que eles façam o que eles acharem melhor. Então, assim, realmente é uma decisão que não é um ou outro que vai dizer não, né? Cabe a quem está vivenciando realmente é que vai saber o que é que vai fazer com aquela situação que está sendo vivida. Então, assim, é muito complicada a questão de mudança, não é fácil, de uma hora para outra você ter que mudar a sua vida toda. Então, assim, é uma questão de sempre se pensar bastante, né? Quando se tem tempo de pensar, a melhor coisa de se fazer é pensar antes, não deixar para pensar depois, que depois que já tiver feito tudo, então é só continuar seguindo, porque não tem mais o que fazer depois de já estar feito, né? Então, assim, na atividade de vocês, são 6 questões. Aí, a primeira questão que pergunta, né? Qual a opinião sobre a relação entre ter dinheiro e ser feliz? Muita gente associa essas duas coisas. Aí, muitas vezes, assim, tem gente que diz dinheiro não traz felicidade. Muitas pessoas dizem isso, mas tem outras pessoas que dizem, se eu tivesse dinheiro eu era mais feliz. Então, assim, é isso que eu quero saber da opinião pessoal de vocês. O que vocês acham nessa ligação que fala entre dinheiro e felicidade? O que é que vocês acham? Se realmente os dois têm que estar sempre juntos ou se eles estando separados, assim, dá certo, eles separados, certo? Aí, ó, na segunda questão, imagine que pode acontecer em uma pequena cidade, quando surge nela um grande hotel ou resort de luxo. Quais as mudanças na vida da população local, liste benefícios e malefícios. Vocês vão falar a respeito do que uma novidade assim numa cidade pode trazer para a população em geral, de coisas boas e coisas ruins. Vocês podem citar alguns exemplos, não precisa fazer uma lista imensa, enorme, porque se você for listar, realmente é uma lista imensa. Vocês bastam colocar algumas questões só, alguns benefícios e alguns malefícios, porque sempre vai ter esses dois lados. Chegou uma coisa nova, vai ter vai gerar emprego, vai ter mais visibilidade da cidade, mas aí já tem a questão de mais lixo, a questão de ter que deslocar moradores para poder se habituar àquele prédio novo, tal. Então, assim, vocês vão fazer essa lista dos dois lados, tá bom?
E outras questões aqui que a gente pode puxar também. Como vocês reagem à mudança do seu cotidiano? Todo mundo tem mudança no seu cotidiano. Não adianta você dizer que vai viver sua vida sempre ali naquele cronogramazinho que não tem como. Sempre vão haver mudanças, sempre vão haver imprevistos, sempre de uma hora para outra vai ter alguma coisa que estava seguindo aqui, vai ter que ir para outro lado. Isso é normal, é da vida mesmo, da vida humana. Então, assim, como é que vocês lidam com essas mudanças? De uma hora para outra você precisar alterar alguma coisa da sua vida, do seu cotidiano. Às vezes, assim, tem gente que se dá bem, que até gosta de mudança, mas aí já tem outras pessoas que não gostam tanto e sofrem com essas mudanças na vida. Então, assim, a questão 6 também puxa um pouco para essa mesma questão de se adaptar, de adaptação, de mudanças inesperadas. Então, como a gente já tinha falado na semana passada, realmente é difícil, eu já vivi essa questão de mudança já algumas vezes e assim, não é muito fácil, mas a gente tem que sempre buscar atrás, correr atrás dos nossos sonhos, nossos objetivos, né? E às vezes para a gente buscar um objetivo é preciso a gente ter mudanças. Então a gente tem que abrir mão de certas coisas, de certas comodidades para poder ir mais além um pouco. Mas no mais não é tão ruim não, porque tudo é aprendizado. Às vezes pode não acontecer de não dar certo, então não ser tão bom como se imaginava, mas tudo na vida é aprendizado. Seja isso bom ou seja ruim, vai ser sempre um aprendizado. Serve sempre de lição. Principalmente quando é uma coisa que não dá certo, porque serve de lição mais ainda, porque você vai saber que não deu certo, então você vai buscar da próxima vez que acontecer uma situação semelhante, você vai saber melhor como lidar com ela, sabendo que do outro jeito não deu certo, tá certo? Então, vou ficar aguardando, vocês podem responder, se quiser já adiantar, quando responder já manda logo para mim a foto pelo WhatsApp, porque eu já vou corrigindo e vou dando baixa aqui na planilha. Se quiser responder na folha, pode responder na folha e deixar na escola na próxima semana quando for buscar as atividades novas, tá certo? Fica a critério de vocês, tá bom? E só mais uma coisa, tentem colocar as atividades em dia, quem estiver com elas em atraso, tá bom? Porque tem muita gente ainda com atividade em atraso e é importante eu ter todas essas atividades de vocês com ok aqui na minha planilha, porque lá na frente a gente vai precisar dessas atividades completas, tá certo? Façam um esforçozinho que vocês conseguem colocar em dia, tá bom? Beijinho, fiquem com Deus, até logo!